Espera. Hay algo. Tienes razón. Tráeme el padre. A história é uma dádiva de conhecimento transmitida pelas gerações passadas. Esse conhecimento é mais do que uma simples coleção de fatos arranjados cronologicamente. É uma fonte de esclarecimento que nos ajuda a entender o nosso lugar e propósito no mundo e no universo no qual vivemos. O progresso das pesquisas na história, arqueologia, línguas antigas e antropologia forneceram essas informações que haviam estado desconhecidas por muitos séculos. Isso nos dá uma nova e importante forma de ver o sentido da nossa existência. É natural contar uma história a partir do seu início, mas no caso da nossa própria história, é mais fácil falar do que fazer. Como descobrir as origens da nossa própria existência? Onde ou quando ocorreu o nosso início? Os antigos babilônios nos deixaram um dos mitos mais antigos sobre a origem humana. É um poema épico sobre a criação, escrito por volta do século XII a.C. Chama-se Enuma Elish, que traduzido quer dizer quando no alto. Quando no alto o céu não havia recebido um nome, a terra firme abaixo não sido chamada pelo seu nome, nada além do primordial Apsu, seu gerador, Mumu Tiamat, a qual a todos deu a luz, suas águas misturando-se como um só corpo. Segundo os especialistas, os antigos babilônios criam que Apsu representava a água doce e Tiamat a água salgada. No começo da criação, estas duas águas não estavam separadas, mas sim misturadas, possuindo ambas a semente da vida. Elas produziam gerações de deuses, os quais, no decorrer do tempo, criaram o homem. As tribos dos índios navarros e pueblos da América do Norte falam tradicionalmente de distintas criações, e os astecas do México antigo tinham uma crença semelhante da seguinte forma: o deus Quetzalcoatl inventou as pessoas, formando-as da cinza. Veio um grande dilúvio e todos se tornaram peixes. Esse deus tentou outra vez, porém ocorreu um eclipse total do sol, e na escuridão todos foram mortos e devorados por onças. A terceira criação foi destruída por um fogo vulcânico. A quarta tentativa foi frustrada quando o mundo foi arrasado por um violento furacão e as pessoas se tornaram macacos. A Terra como a conhecemos é o resultado da quinta criação, mas está condenada a uma destruição por terremoto e fome. Não é um quadro muito animador, não é mesmo? Contudo, esta visão do mundo era real para os astecas. Tudo isso está representado na famosa Pedra Solar, talvez a peça mais importante da civilização asteca. Lavrada no século XV, ela pesa mais de 25 toneladas. É uma evidência substanciosa de como se opinava sobre as origens. Tudo está esculpido nessa pedra, porém, será que representa com exatidão a nossa origem? O renomado escritor suíço Erich von Däniken tem 16 livros de sua autoria. Mas nenhum dos livros que escreveu teve maior impacto do que o seu best-seller de 1968, Eram os Deuses Astronautas, no qual ele oferece uma visão nada convencional do desenvolvimento humano na Terra. Num passado longínquo, uma desconhecida nave espacial descobriu o nosso planeta. Os seus tripulantes logo descobriram que a Terra tinha todas as condições para o desenvolvimento de uma vida inteligente. Obviamente, o homem daquela época não era o Homo sapiens, mas alguém diferente.
Segundo os antigos, os cosmonautas fertilizaram algumas fêmeas dessa espécie, as fizeram cair num sono profundo e foram embora. Milhares de anos depois, os viajantes do espaço voltaram. Repetiram o experimento da fecundação várias vezes até que finalmente formaram uma criatura suficientemente inteligente para receber as regras da sociedade. A Bíblia e o Alcorão são a base para os ensinos tradicionais judaico-cristãos e islâmicos sobre a nossa origem. Ambos assinalam um Criador fora dos limites do espaço e tempo. Ambos apresentam um ser todo-poderoso que está acima e além das leis naturais que governam o nosso universo físico. Ambos ensinam que esse Deus Criador empregou seu poder sobrenatural para criar tudo conforme o seu divino propósito. A Bíblia contém o seguinte resumo da criação. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Alcorão, livro sagrado do islamismo, compartilha a visão bíblica da criação. Vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias, assumindo em seguida o trono. Ele ensombrece o dia com a noite que o sucede incessantemente. O sol, a lua e as estrelas estão submetidos ao seu comando. Acaso não lhe pertencem a criação e o poder? Bendito seja Alá, Senhor do Universo. No início do século XIX, alguns cientistas propuseram novas teorias relativas à origem da vida na Terra. Teorias que contradisseram o criacionismo tradicional. Em dezembro de 1831, o barco inglês HMS Beagle velejou numa viagem de 5 anos ao redor do mundo. A bordo desse barco estava Charles Darwin, um naturalista de 22 anos de idade. As observações e conclusões dele revolucionariam a noção tradicional das origens. Antes se pensava que Deus tinha criado os animais e as plantas especificamente apropriados para cada meio ambiente. Se isso fosse verdade, o que existia numa ilha marítima seria semelhante ao que existia em outra ilha. Mas o que Darwin descobriu era que as espécies de uma ilha marítima não se assemelhavam às da outra ilha, mas se pareciam mais com as do continente mais próximo. As descobertas mais importantes de Darwin ocorreram nas ilhas de Galápagos, a mais de 1000 quilômetros a oeste da costa equatoriana.